Pressão, a igreja toda estava com o Senhor em pressão aí. Obrigado aos que oraram, vi um monte de gente aí orando, percebendo por mim. Obrigado, vocês são maravilhosos. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Salmo número 1, verso 3. Jesus amado. Fica engraçado que em casa a gente fica pensando, não sei vocês, mas fica pensando em 50 mil tipos de introdução diferentes, né? Não sei vocês. Aí na hora some tudo, muda tudo, Jesus. Salmo número 1, verso 3 apenas. E como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Meu Deus do céu, gente, é sério. Acho que eu nunca fiquei tão nervoso para poder subir nesse altar. Já fiquei nervoso, mas dessa vez. Aí chegou um outro ali, negão, se liga. Eu desmarquei o que eu tinha para fazer o meu trabalho só para sem pressão. E, gente, desde o dia que o Evangelho falou isso, né, Daniel, escolhe um dia para poder dar a palavra. Ele não perguntou assim, Daniel, você quer ministrar a palavra? Não, escolhe um dia. Não sei se foi assim com vocês. Ele só mandou escolher um dia. E desde então eu estou esperando assim, ouvir. Deus, como está? É o que eu vi, mas agora é essa palavra aí, cadê o gancho? E nada. Meu Deus, aí chegou hoje de manhã, jejum, oração, tremor de terra, e nada. Falei, meu Deus. E eu pedi para sair do trabalho mais cedo, eu preciso sair do trabalho mais cedo para poder escutar a voz do Senhor. E só que aí, durante esses dias, voltou ao meu coração algo que ficou muito tempo. Eu compartilhei com algumas pessoas aqui uma frase, e essa frase estava no meu coração, e eu sem entender o motivo dessa frase. Dias desde novembro, outubro, eu tinha compartilhado algo a respeito do pessoal do Ministério Casa Profética. E aí eu, beleza, tranquilo, chegou, fui para casa às 4h30, comecei, orei, Deus, e deu 5 horas, deu 5h30, e digito, e escrevo, eu falei, meu Deus, é agora. Quando deu 6 horas eu comecei, Deus foi liberando, e confesso que acho que a demora foi porque eu estava resistindo. E eu falei, meu Deus, por que eu estou lutando contra essa frase? Por que eu estou lutando contra esse tema, contra esse texto? Eu tinha marcado aqui na minha leitura esse texto, eu voltei. E quem me conhece sabe que eu sou muito de memória. A minha memória às vezes me prega peça. E essas coisas pontuais, quando ficam marcadas na minha cabeça, eu não consigo lembrar o texto, a referência, eu falei, um negócio estranho, um mistério. E a frase que Jesus colocou no meu coração o milagre impressiona, mas o relacionamento transforma. E alguns outros textos que vocês vão trazer aqui, mas eu começo aqui dizendo isso: o milagre, a bênção, o agir do Senhor pode nos motivar a ir, a tocar, mas o conhecimento de Deus nos faz permanecer, assim como a árvore plantada nesse texto. Enquanto esse texto estava vindo ali, isso estava sendo ministrado no meu coração, e eu lutando contra isso, eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre outras coisas. Me veio na cabeça Neemias, Davi, Noé, tantas coisas, mas a boa do Senhor, nessa noite, falarmos sobre o nosso estilo
paz, a paz. Muitas são as nossas motivações. Mas precisamos refletir sobre algo. Jesus, ele começa a nossa história nos transformando, mudando aquele momento, nos livrando daquele cativeiro. Mas o que acontece com a nossa vida após isso? Porque o momento do encontro ele é marcante, mas ele não nos define. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Quando aquele momento de cura que você recebeu, aquele milagre, ele marca a sua história, ele marca o momento, mas ele não define a sua história como um todo. Mas o que define a nossa história é o que acontece com os nossos passos depois que o dia do encontro chega. E diante disso eu preparei aqui 155 tópicos. Se eu tomar café, a voz falha. Eu podia ser tirado igual a Zé, mas eu vou ser tirado assim. Tinha que ser um suco de uva, né? Água de coco. Água de coco. Não, água de coco não sou muito chegado à água de coco, não. A próxima vez, vou trazer um suquinho de uva, viu? Suco de maracujá. Tem gente que falou pipoca aí, ó. Não, gente. Vocês estão me constrangendo esse vídeo. E diante disso eu pensei, enquanto eu preparava isso, esses 155 tópicos, isso estava me queimando, porque à medida que eu estava escrevendo isso, eu estava olhando para dentro de mim e falando, meu Deus, que tipo de pessoa eu tenho sido? Que tipo de crente eu tenho sido? Eu tenho sido crente que apenas se apegou àquela história, aquele momento do meu passado em que Jesus me transformou, mas o que eu tenho feito com isso? E dentro da conjuntura daqueles que encontram com Jesus, daqueles que são atendidos por Jesus, dentro da nossa igreja, de nós como a igreja de Jesus, existem tipos de pessoas. E você observe qual tipo você se enquadra. Existem aqueles que são espectadores na conjuntura do milagre. São espectadores, são pessoas que apenas veem a Jesus para ver o que ele pode fazer. Lá em Mateus 15, 31 diz assim, Mateus 15, 31: de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Em Lucas 5, 26 diz: e todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Mas infelizmente nós temos vivido tempos em que as pessoas têm parado apenas aqui, cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Quantas pessoas foram testemunhas de sinais poderosos aqui nesse altar? Quantas pessoas foram marcadas nessa igreja por milagres grandiosos? Quantas campanhas nós fizemos aqui? Quantos pastores diferentes o reverendo trouxe aqui? Quantas pessoas já passaram por essa igreja e não é que apenas assistiram, mas que também viveram milagres? Aonde estão essas pessoas? Será que estão em outro ministério? Não sei. Mas quem temos sido nós na caminhada com Jesus? Espectadores do milagre? Porque não se engane. Não é porque nós estamos aqui todos os dias que também nós não podemos ser esses que apenas ficam acompanhando as bênçãos, acompanhando os milagres, muitas vezes curiosos, mas sempre a gente vê o milagre, vê Jesus
coisas sensacionais, mas aquilo é mais um feito, é mais uma parada sobrenatural. Tá? Mas isso já não produz em nós temor. Nós nos acostumamos com a presença de Jesus e deixamos de nos importar com quem de fato Ele é. De fato, Jesus cura, Jesus é o caminho, Jesus transforma a nossa vida como um todo. Ele me transformou, Ele me resgatou, me tirou da morte literalmente, e hoje estou aqui. Mas o problema é quando nós decidimos apenas ser espectadores do milagre. Vemos Jesus operando de longe, não crendo, não se aproximando e não se relacionando. Existem também aqueles que são os interesseiros. Existem aqueles que são curiosos. Será que você já foi assim? Será que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós viemos por curiosidade para ver o que ia rolar? Existem tantos movimentos aí que as pessoas fazem, lotam de pessoas ali na expectativa de ver algo poderoso acontecendo. Lá em João 6:2 diz: então uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Lá no verso 26, Jesus disse assim: Jesus respondeu a eles: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Pessoas vinham a Jesus apenas para satisfazer os seus desejos, para cumprir para ter saciado uma necessidade, não por quem Ele é. Isso, para mim, eu recebi essa palavra como uma palavra dura. E eu não queria trazer essa palavra dura, acho que não é nem o perfil, na verdade, você fala, não, você tem um perfil, mas assim, de mais romântico e tal. Não é nem, já foi isso. Não é nem meu estilo. Mas, às vezes, Jesus nos desafia a perceber a nossa vida de uma outra ótica. Por que estamos seguindo Jesus? Estamos interessados em quem Ele é ou simplesmente no que Ele pode nos dar? O que é que tem feito eu e você permanecer nesse lugar? É a bênção? É o milagre? O que tem feito a gente permanecer em Jesus de fato? Porque não se engane, eu não estou falando nada contra crer em milagre, não estou falando nada em esperar as bênçãos. Vocês estão entendendo isso, igreja? Vocês estão entendendo isso? E aí vai ficar mais claro aqui agora. Os milagres são sinais que o Senhor permite aos homens para alimentar a nossa fé, não para ser o motivo dela. Pois muitas pessoas se frustram por isso muitas pessoas se frustram na caminhada, porque o seu maior tesouro são as bênçãos. E dessa forma, quando o milagre não vem, o Senhor já não serve mais. Se essas paredes pudessem falar de quantas pessoas já desistiram por conta disso, só aqui na nossa igreja, acho que o livro seria grande. Quantas pessoas vocês conhecem que um dia estiveram aqui e se frustrou com o Senhor? Não estou nem dizendo com pessoas, não, porque tal bênção não foi alcançada, tal milagre não foi recebido. As pessoas simplesmente abandonaram e se esquecem do verdadeiro propósito. Nós não somos, como eu posso dizer,
abençoados porque cremos. Não cremos porque somos abençoados. A nossa fé, a nossa esperança em Deus precisa ir além daquilo que desejamos. Enquanto a pastora contava esse testemunho, eu pensando assim, obrigado, pastora, porque a senhora já deu a introdução. A pastora já deu a introdução, porque, gente, a fé em Deus não é sobre ser atendido quando nós precisamos, não é sobre ser imediatista, é sobre permanecer crendo, até quando a notícia é ruim. O desafio da fé cristã não é vir para a igreja, não é ouvir a palavra, é permanecer quando Deus diz não. Essa é a questão. Porque vir para a igreja, ouvir a palavra, cantar as canções, é massa, é top. Mas e quando você sente que Deus não está te ouvindo? E quando parece que o céu se fechou? Você para de clamar? Você desiste e diz: ah, Deus não se lembra mais de mim. Isso precisa mexer com a nossa estrutura como crente. Nós estamos vivendo dias, igreja, onde a fé tem sido muitas vezes banalizada. E eu não digo pelos de fora, eu digo pelos de dentro, aqueles que se dizem igreja, aqueles que se dizem corpo de Cristo. Pessoas estão indo às igrejas atrás do evangelho light, onde só acontece coisa boa, onde a graça de Jesus abrange todas as coisas ruins que você pode fazer. A graça já não traz mais transformação. A graça já não é mais sobre permanecer em fé, e como o João sempre diz aqui, que virou a nossa frase, vai com medo. É sobre permanecer. E lá em Mateus 13 e 15, Mateus 13 e 15, vou lá ter que você botar esse. Mateus 13 e 15. Esse texto, ele me constrangeu, porque, meu Deus, será que eu tenho tido dificuldade de perceber aquilo que o Senhor tem feito? Será que eu não tenho me arrependido de maneira suficiente? Olha o que diz: pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade, tem olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende, e não se volta para mim, nem permite que eu escute. Muitas vezes o nosso coração incrédulo tem nos afastado de Jesus, mesmo dentro da igreja. Em Mateus 11, 20 e 21, Jesus diz assim: então começou, Mateus 11, 20 e 21. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeu. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco cobrindo. Quantos milagres nós temos visto? Quantas vezes nós já vimos a mão de Deus sobre nós, em nós, através de nós, na vida dos nossos irmãos, e temos resistido ao Senhor? Nós que somos o seu povo, nós que nos vemos, acreditamos que somos a sua
Aqueles que são transformados. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é poderoso. Vamos aplaudir Jesus. Precisamos perceber que o milagre, a bênção, é um detalhe, é uma esquina para o nosso relacionamento com Ele. Porque só quem se relaciona se transforma. Só quem convive com Jesus consegue ser transformado e moldado por Ele. Precisamos observar o caráter da graça de Deus. A força da graça de Deus não está nas bênçãos liberadas, nem tampouco nos milagres por si só. A graça de Deus se revela no relacionamento. Eu estava comentando com o Marlene, tem uma canção que fala, que traz aquela passagem de Jesus no caminho de Emaús. Sempre quando eu lembro dessa canção, eu fecho meus olhos e eu imagino aquele tempo de comunhão, e eu começo a ver a cena, eu fecho meus olhos e começo a ver Jesus caminhando com aqueles discípulos e eles conversando, falando: você não soube? O nosso mestre morreu. Nosso mestre, aquele que nos ensinava, aquele homem com palavras doces, aquele homem sábio, morreu crucificado injustamente. E no momento do partir do pão, no momento da comunhão, os olhos deles se abriram e eles perceberam quem era Jesus. Aqueles homens passaram dias, anos, ouvindo que Jesus ia morrer e ia ressuscitar, vendo o milagre de Jesus, anos, testemunhas de milagres. Mas no momento em que eles tiveram comunhão com Jesus ali, aquele encontro na mesa, eu vejo isso é como um símbolo tão perfeito daquilo que devemos buscar. E no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram quem era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O milagre, a bênção, não pode ser o nosso troféu, não pode ser o nosso bezerro de ouro. A bênção precisa ser a contemplação da graça que já foi liberada, porque a cruz já nos garantiu todas as bênçãos, todos os milagres. Mentira ou verdade? A graça já nos garantiu todas as coisas, tudo já foi dado acesso. E o que Jesus espera de nós para que a gente possa acessar essas coisas? Relacionamento, continuidade de fé, perseverança. É isso que Jesus espera de nós. Engraçado que eu estou tentando me encaixar no que eu tinha programado aqui. É difícil, é coisa. É engraçado como nos dias de hoje é tão fácil a gente se dispersar. Não sei vocês, mas eu tenho sofrido essa dificuldade muito grande de me organizar por conta da dispersão. São tantas informações, às vezes eu quero fazer tanta coisa, quero estudar tanta coisa ao mesmo tempo. Eu até falei com o Tomara que eu estava querendo fazer um ITQ, mas estava preocupado porque eu estava querendo
Ah, ele é a Bíblia que trata do sono. Ixi. Alguém já ficou com sono na Bíblia, gente? Só você. É só eu. É verdade. É verdade. Nos dias de hoje, gente, eu já vi aqui na cidade algumas coisas assim que me deixaram bem tristes. Alguns posicionamentos de igrejas que um dia pregaram tão arduamente a palavra de Jesus que já fizeram coisas poderosas aqui na cidade. E as pessoas se desviaram. As pessoas pegando para si aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, criando para si doutrinas conforme as suas próprias necessidades. E quando eu vejo essas coisas aqui na cidade, que eu pensava que essas coisas aconteciam fora, as pessoas se desviando da fé, substituindo Jesus por qualquer outra coisa, menos pela sua graça transformadora. Eu agradeço a Jesus por fazer parte desse lugar. Eu agradeço a Jesus porque eu fico mais nervoso para poder ministrar e pregar aqui na nossa igreja do que em qualquer outro lugar que eu sou convidado. Porque aqui as pessoas conhecem Bíblia, gente. Aqui, se eu falar uma heresia aqui, vou aí, nós vamos ver. Se eu falar aqui qualquer coisa que está fora da curva aqui, ninguém corre não. Entendeu? Aqui tem palavra. E quem sabe, todo mundo sabe que a gente não está falando isso para puxar o saco do pastor, não. Mas isso é uma realidade. Aqui, gente, eu falei, legal. Ainda eu falo desse. Eu já fui em lugar, gente, que dá vontade de levantar para brigar porque não tinha condições. Aí o povo fica perguntando, fala aí, meu Deus, não. Não, gente, não, vocês estão de brincadeira. Jesus não é isso não. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque as pessoas têm substituído Jesus, têm substituído o relacionamento, têm se afastado dos princípios libertadores e transformadores da graça, pegando qualquer coisa e colocando no lugar de Jesus e abandonando o relacionamento. Nós que somos transformados precisamos ter prazer no Senhor. Nós que somos transformados precisamos conhecer e nos relacionar com o Senhor. Precisamos levar a sério a palavra. Nós precisamos tratar com seriedade e querer conhecer mais dessa palavra. Manejar essa palavra com sabedoria, com entendimento. Eu falava isso, não sei se foi com o Marquinhos. A minha preocupação quando a gente vai pregar, é convidado ou empurrado a pregar, a preocupação não é se vamos contar uma história bacana da Bíblia ou fazer um sermão expositivo bacana, porque graças a Deus nós temos conhecimento histórico, mas a grande sacada de estar nesse altar aqui com esse microfone é de não roubar a glória e de ser útil para aquilo que Jesus quer falar, não aquilo que a nossa sabedoria, o nosso entendimento tem a dizer. Aleluia. E por isso que eu estou tão nervoso, porque eu saí da minha zona de conforto de ministração. Mas isso é tão interessante porque eu sei que Jesus está falando. Aleluia. E ainda que não esteja falando com nenhum de vocês, já falou comigo, então a palavra já está sendo útil. Aleluia. Precisamos adorá-lo com atenção. Precisamos ter em nossa mente, quando a gente chega no culto aqui, o momento do louvor não pode ser um momento agora, a minha parte, tá? Licença, eu vou falar agora, meio de louvor. O momento do louvor
vezes, mas não custa nada repetir. O momento do louvor é o momento em que você, mesmo quebrado, mesmo triste, mesmo chateado, mesmo com raiva, você entrega aquilo que você tem no altar de Deus. Aleluia. Quando você canta, quando você adora, nós estamos cumprindo, acessando dois princípios, pelo menos. O princípio de se parecer com Jesus. Porque o salmista Davi, eu não me lembro o salmo agora, eu já falei isso aqui também, não custa nada a gente. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Davi, no contexto, ele está dizendo isso sobre a respeito daqueles que adoram a deuses estranhos, a Baal. E ele estava dizendo: tornem-se semelhantes a eles. Aleluia. Porque Davi sabia, ele conhecia o Senhor tão intimamente que ele sabia que à medida que ele se entregava, à medida que ele se arrependia, que ele se permitia, Jesus o transformava. Por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era alguém que se permitia ser transformado. E à medida em que ele adorava, o Senhor ia o moldando. Então, quando você entrar nesse lugar aqui, e mesmo ruim, mesmo com sons, às vezes, quando estava ruim, agora não está mais. Às vezes, quando o ministro não vai desafinar, quando tocar a nota errada, quando esquecer a letra, oh Senhor, olha, já sofrendo as acusações aqui, os irmãos, lamentável essa postura, fica registrada ali. Que isso não tire o foco, não tire a sua atenção de que enquanto você adora, Jesus pode transformar você. Enquanto você adora, Jesus está sondando o seu coração, lhe preparando para perceber o que a palavra vai dizer. Muitas vezes a gente chega tão acelerado na igreja que eu canto louvor, assim, oh meu Deus, acaba louvor, vou sentar. Quero ouvir a palavra. E às vezes essa palavra também não foi boa, não é isso, não tem nada a ver com a palavra não foi boa. Tem a ver com o nosso coração não estava receptivo, tem a ver que nós não entregamos, porque a gente vem para a igreja para poder receber, a gente não quer dar. Por isso que às vezes o momento do louvor para você é cansativo. Você só não quero ouvir o que Jesus tem para me dizer. Jesus tem muita coisa para dizer, mas você primeiro precisa entregar. Essa aqui foi um parênteses relacionado ao louvor. Eu quero concluir com isso. Nós somos daqueles que somos tocados pelo milagre e escolhem andar com o dono do milagre. Nós somos daqueles que fomos atraídos por diversos motivos, mas permanecemos por causa de quem Ele é. O milagre marca a nossa história, o milagre marca a nossa vida, mas o relacionamento nos faz amar Jesus cada dia. O desejo de permanecer em Deus precisa ser para nós como uma árvore plantada. Nós precisamos ser como essa árvore plantada, porque essa árvore plantada, ela está no ribeiro de águas, ela é bem nutrida. Essa árvore plantada, ela frutifica. Essa árvore plantada em ribeiro de águas, ela não morre. A pregação acaba e eu já não gravo. Que sejamos transformados pelo relacionamento com Deus. Que sejamos postos, que sejamos plantados nos ribeiros das águas sempre. E que o nosso fruto possa servir a outras pessoas. Você pode curvar a sua cabeça por um instante? Jesus,
sou teu servo, tu ele. Os meus irmãos são os teus. Essa palavra é sua. Deus, nessa noite nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Precisamos, ó Deus amado, perceber quem o Senhor é. Precisamos perceber como estamos diante do Senhor na nossa caminhada. Precisamos perceber aquilo que ainda precisamos ser transformados. Jesus, leva-nos, ó Deus, a um lugar de entendimento, onde o relacionamento contigo nos torna pessoas melhores. Jesus, nos leva a um lugar onde o relacionamento contigo não nos deixe com uma fé frágil, balançada por qualquer não. Não, Deus amado, fortalece a nossa fé, a ponto de permanecermos firmes quando o vento forte vier. Ah, Jesus, inclina o nosso coração a Ti, Jesus. Inclina, meu Deus amado, a nossa história a um tempo de experimentar, ó Deus amado, coisas novas do Senhor. Leva-nos, ó Deus amado, a um tempo onde possamos refletir sobre quem o Senhor é e como o Senhor pode ainda atuar e nos surpreender. Ah, Jesus, a minha oração nessa noite é que possamos viver milagres poderosos, que possamos alcançar bênçãos inimagináveis, mas que acima de tudo o Senhor seja o nosso maior amor, que o Senhor seja a nossa maior motivação, que o céu seja o nosso alvo, que encontrar contigo seja a nossa prioridade e que as tuas bênçãos sejam consequência daquilo que o Senhor conhece do nosso relacionamento. Nos abençoa com a tua bênção e nos enriqueça com a tua presença, não só hoje, mas até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.